Você conhece quais são as funções da linguagem? Bom, para que possamos entendê-las, é necessário aí saber que existe uma estrutura comunicacional, ou seja, uma maneira de uma mensagem aí ser transmitida. Como que essa mensagem é iniciada? Como que se dá esse processo? Então, nós precisamos pensar nos seguintes aspectos, que há aí um referente. Vamos pensar aqui na situação em que nós estamos, em que eu estou me apresentando, mostrando para vocês um determinado assunto dentro de um determinado contexto, apresentando aí uma situação. Isto é o referente. E eu sou o emissor da mensagem, eu sou aquele que inicio a mensagem, tendo em vista alcançar o receptor, que são vocês que estão recebendo a mensagem e que também podem aí ser chamados de interlocutores. Dessa união, dessa junção, irá nascer uma mensagem. E para que esta mensagem seja compreendida, é necessário aí que haja um entendimento do código, que é justamente a língua pela qual nós nos comunicamos, que é a língua portuguesa. E há necessidade que exista um canal, que é o meio pelo qual a mensagem será apresentada, o meio pelo qual a linguagem será veiculada. Diante dessa união, fica mais fácil aí compreender as funções das linguagens. Temos aí quais? A função referencial, a função emotiva, a função apelativa, a função fática, a função poética e a função metalinguística. Então, vamos entender aqui alguns exemplos dessas funções. Temos aqui primeiro a letra A. Seleção brasileira vence a Finlândia por 2-0. Aqui há uma função que ela é chamada de função referencial. O que é a função referencial? Qual é o objetivo dela? O objetivo da função referencial é traduzir de forma objetiva a realidade. Não vai tomar partido de nenhuma opinião. É aquela função que vai mostrar algo de uma forma objetiva. Por exemplo, uma notícia. Ela traduz a realidade ali, mencionando somente o acontecimento dos fatos e não trabalhando com nenhuma opinião. Então, se um texto aí traz essas características, dentro do assunto funções da linguagem, irei chamá-lo de função referencial ou função denotativa. Pode aparecer aí com esses dois nomes. Verifiquem aí, seleção brasileira vence a Finlândia por 2-0. Estou sendo objetivo, estou mostrando um fato sem expressar julgamento de valor. Então, função referencial e denotativa tem essas características. Agora veja só a letra B. Que frio, que vento, que calor, que absurdo, que bacana, que tristeza, que tarde, que amor, que besteira, que esperança, que modos. Assim, em plena florestas de exclamações, vai se tocando em frente. Tenho aí um trecho de Carlos Drummond de Andrade. Percebam aí que agora o emissor da mensagem, que é aquele que emite, que é responsável por emitir esta mensagem, ele está expressando ali uma série de emoções. Então, eu tenho aí o quê? Uma função emotiva ou expressiva. E qual que é o papel dela? Traduzir opiniões e emoções do emissor da mensagem. Então, parte aqui do emissor expressar as suas opiniões, passar aí para o receptor as suas opiniões. Dessa maneira, tenho uma função emotiva ou ela também pode ser chamada de função expressiva. Vamos para a letra C. Você sabe onde mora o perigo, acabe com ele. Vamos supor aí que eu tenho uma propaganda que está mencionando aí o combate à dengue. E aí tem uma frase ali de efeito. Você sabe onde mora o perigo, acabe com ele.
Esta função vai aparecer muito verbos no imperativo, que é aquele verbo ali responsável por apresentar uma ordem, um apelo, um pedido, muito característico aí de propagandas. Sendo assim, qual que é a função que vai apresentar aqui? A função apelativa. E qual que é o objetivo dela? O objetivo é interferir no comportamento do receptor, trazendo ali uma mensagem, uma propaganda de uma venda de algum produto, por exemplo. Função apelativa ou função conativa. Então, por enquanto, temos aqui 3 funções da linguagem. E vejam como aquela estrutura comunicacional que eu mencionei no início, ela ajuda de forma significativa a verificar a forma como a mensagem será transmitida. Vamos verificar qual a próxima função. Letra D. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Tenho aí um trecho de um poema de Olavo Bilac, que faz o quê? Menção à língua portuguesa. Sendo assim, eu tenho a função que é chamada de função poética, porque ela enfatiza a elaboração da mensagem a fim de ressaltar aí o seu significado. E o que está sendo ressaltado aí? Justamente a língua portuguesa, sim, denominada aí pelo poeta Olavo Bilac, melhor dizendo, como a última flor do lácio. Tenho aqui, então, uma função poética. Então, a mensagem ela vai ficar muito aqui caracterizada, muito enfatizada. Vamos verificar aqui a letra E. Ser adolescente é ficar assim sem saber o que fazer, né? A gente não tem ideia do que quer nem do que é. Você está entendendo? Notem aqui que eu iniciei uma mensagem mencionando para mim o que é ser adolescente e eu quebrei a minha linha de raciocínio no momento em que eu falei, né? E depois eu continuei. A gente não tem ideia do que quer nem do que é. Você está entendendo? Novamente, eu quebrei a minha linha de raciocínio aí para manter um diálogo, um contato com o meu receptor. Então, aqui eu vou ter a função que é chamada de função fática, onde irá participar quem? Emissor e receptor. Função fática ou função de contato. Ela tem aí por objetivo prolongar ou encerrar o contato entre emissor e receptor. Sendo assim, tenho aqui os dois participando, tanto o emissor como o receptor. Função fática ou função de contato. Agora, a última função. Notem que aqui eu estou falando novamente da adolescência, mas eu não estou aí mencionando ser adolescente para mim ter várias mudanças, passar por alguns processos. Aqui eu estou explicando realmente, conforme o dicionário, o que é adolescência. Então veja bem, o que é adolescência? É o período da vida humana que sucede à infância. Começa com a puberdade e se caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas. Aqui eu tenho justamente a definição do dicionário Aurélio. Então vejam só, eu tenho o código. Qual que é o código? Explicar o que é adolescência. Então eu tenho o código explicando o próprio código. Aqui então eu vou ter uma função que é chamada de função metalinguística. O código que explica o próprio código, ou seja, a língua explicando a própria língua. Um outro exemplo, vamos supor que eu vá a uma peça de teatro e naquela peça de teatro esteja passando ali justamente uma peça que explique sobre o próprio teatro. Então, é o código explicando o próprio código, a língua explicando a própria língua. Sendo assim, eu tenho uma função metalinguística. Aprofundem-se aí nesse assunto, estudantes do Enem, isso aparece bastante. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.